Como fazer visitas comerciais mesmo sem ter tanto dinheiro assim? O ano é 2012 a 2014. Eu estava no começo da minha primeira empresa, uma empresa de desenvolvimento de produtos eletrônicos, e nós precisávamos vender. Não tem o que fazer. Quando a gente fala de vendas técnicas e principalmente para indústrias, é meio que obrigatório você ter que ir até o cliente para fazer o levantamento das necessidades técnicas dele e, naturalmente, passar para a próxima etapa, que é a etapa da proposta comercial. Se você procura fazer todo esse trabalho sem ir até o cliente, você deixa de enxergar uma série de oportunidades e até de customização da sua proposta para que naturalmente você venha a ser o fornecedor e passe a ter mais dinheiro, porque o objetivo da venda é justamente levantar grana. Durante esse período, eu vou contar para vocês como que eu fazia para poder justamente visitar os clientes gastando pouco. A primeira coisa que a gente fazia era analisar a distância que esse cliente está. Se o cliente estava muito longe, nós, obviamente, não tínhamos grana para comprar passagem de avião, a gente viajava de ônibus. E aí comprávamos a última passagem do dia para poder viajar a noite inteira e gastar uma diária a menos de hotel. Com isso, a gente chegava na cidade no outro dia de manhã e naturalmente já agendava as primeiras visitas logo para o início da manhã para conseguir ir direto para o cliente e economizar uma graninha. A segunda ação que nós fazíamos é emendar uma sequência de visitas no mesmo dia. Então a gente planejava dentro da prospecção uma sequência de clientes para conseguir otimizar ao máximo as visitas. Então como que nós fazíamos isso? Olhava a localização do primeiro cliente no Google Maps, olhava a localização da rodoviária e começava a linkar o cliente 2, cliente 3, cliente 4 dentro de uma sequência de visitas. E com isso, naturalmente, o tempo de deslocamento era menor e a gente visitava o maior número de clientes possível. Nós alugávamos um carro, porque a maioria desses clientes não ficava muito perto, e naquela época o Uber ainda, se eu duvidar, não existia ou não era popularizado. Então não valia a pena, porque as áreas que a gente ia, que eram áreas industriais, tinham pouco volume de táxi, o táxi era muito caro, e se a gente alugasse um carro por R$ 120, muitas vezes R$ 120 era um custo de um deslocamento de táxi. Não vale a pena. Então, o aluguel do carro ele era feito a partir do instante que a gente chegava na rodoviária e contava 24 horas para frente. Quando nós fazíamos a locação do veículo, nós fazíamos sempre na mesma locadora. Por quê? Porque se você começar a ser um cliente fiel dessas locadoras, o tempo de entrega do carro ele acaba sendo estendido. Então você, por exemplo, vai alugar um carro, você tem 24 horas para considerar como sendo uma diária. Mas como nós estávamos alugando de forma recorrente, a gente tinha 2 horas a mais para entregar o carro. Ou seja, a gente podia ficar 27 horas com o veículo e as visitas tinham que encaixar dentro desse horário, não tinha como fazer, né? Além disso, justamente pela questão da fidelidade, a gente tinha alguns pontos que eram acumulados quanto mais locações eram feitas. E isso nos dava algumas cortesias a partir da soma desses pontos, o que também ajudava para continuar fazendo essas visitas com o carro alugado. Outra coisa que nós fazíamos era, na viagem de volta, também viajar de noite. Ou seja, se eu vou ficar 24 horas numa cidade, ou se eu vou passar o dia numa cidade, eu vou lá, viajo à noite, passo o dia visitando os clientes e viajo à noite de novo. É uma droga, dá sono, você fica meio quebrado, mas gente, se você quer economizar e quer crescer, a gente precisa passar por alguns sacrifícios, né? Então sempre agendava as visitas para noite e com isso otimizava o nosso tempo e não gastava com hotel. Uma outra coisa que nós fazíamos saindo da nossa própria cidade com o carro alugado e não de avião ou de ônibus, era verificar o tempo que a locadora ficava aberta. Ou seja, como eu pegava o carro em Floripa e pegava justamente na locadora do aeroporto, ela abria às 5 horas da manhã e ela fechava às 1h30 da noite. Então o que a gente fazia? Olha a loucura. A gente agendava, por exemplo, uma sequência de visitas em Porto Alegre, Novo Hamburgo, na região, que dá mais ou menos uns 6 horas de deslocamento. Eu pegava o carro às 5 da manhã, marcava a primeira visita para as 11, 11h30 da manhã e viajava a manhã inteira. Aí marcava a primeira para as 11, a segunda para 1h30, 1h30, a terceira para 3, 3h30 e a quarta para 5 da tarde.
finalizava a quarta visita lá pelo umas 6 horas e acelerava para Floripa de novo. Se eu não chegasse até 1h30 da manhã para poder entregar o carro, eu tinha que acordar cedinho, tipo umas 4h30 por aí, para ir até o aeroporto e entregar o carro dentro das 24 horas. Ou seja, gastava uma única diária. Vocês devem estar dando risada pensando assim, meu Deus, o que esse maluco estava fazendo, né? Mas pensa comigo, era o começo da empresa. A gente estava com caixa extremamente apertado, precisando economizar com as visitas e com as viagens e, naturalmente, precisando visitar os clientes para justamente ficar com caixa bem mais tranquilinho como é hoje, enfim. Então, esses pequenos macetes de você aproveitar o espaço e o tempo, eles são cruciais e são fundamentais. E uma das formas da gente economizar muito com as visitas e as viagens é a própria otimização, como eu falei anteriormente. Otimizar o tempo a partir do instante que você monta a agenda de visitas é fundamental. Imagina, você marca o primeiro cliente no ponto A, o segundo cliente está a 30 quilômetros do ponto A. O terceiro cliente, você tem que voltar 15 quilômetros. Não faz sentido, você está só gastando tempo com deslocamento, você está deixando dinheiro na mesa. Então procura fazer uma agenda em que você saia do ponto A, vá para o segundo cliente, que é a 15 quilômetros, e depois vai para o terceiro cliente, que fica mais longe. Porque do contrário, você não está otimizando o tempo, está só gastando dinheiro com deslocamento. Uma outra forma da gente economizar muito é utilizando esses sites de pesquisa de hospedagem. Então a gente entrava Trivago, Booking e uma série de outros sites para justamente conseguir o mais barato possível uma hospedagem que fosse sustentável dentro do nosso bolso. A gente também utilizava o Airbnb como opção, né, em cidades que eram muito caras e que a gente não tinha como fazer a visita, e isso ajudava muito. Uma quarta forma da gente economizar grana é esgotar o máximo possível o contato com o cliente antes de fazer a visita. Como? No momento que você faz a ligação e o cliente demonstra que ele tem interesse naquilo que você está fazendo, naquilo que você está apresentando, a gente procurava sempre ao máximo tirar todas as informações, levantar uma pré-proposta, mandar essa pré-proposta para ele com alguns valores base para saber se o cliente tinha interesse, para só então agendar a visita comercial com ele, para aí sim apresentar, fazer o levantamento, apresentar a proposta, enfim. Então essa parte de você esgotar as possibilidades à distância é muito importante quando se tem pouco dinheiro, porque naturalmente você acaba evitando um gasto desnecessário de chegar num cliente que não quer comprar de você. Nunca, em hipótese alguma, pense em fazer uma visita a um cliente sem marcar pelo menos 2, 3, 4 clientes no mesmo dia, tá? Isso é tipo um desperdício de dinheiro enorme. Salvo uma condição em que você já tem muita certeza que aquele cliente quer comprar de você e que você vai ter que passar um dia inteiro com ele, você precisa colocar na sua agenda pelo menos 2, 3 visitas que vale a pena o seu deslocamento até lá. Eu falo aqui muito na questão da visita comercial e eu deixo claro para você que independente do tamanho do negócio que você tem ou que você trabalha como vendedor, é fundamental fazer a visita porque é lá no cliente em que você vai conseguir levantar as necessidades e sentir do cliente não só aquilo que ele te passa, mas principalmente aquilo que você enxerga do redor, de outras oportunidades que ele tem que naturalmente ele acabou não passando por imaginar que você não tem condições de atender aquilo, ou enfim, o cliente pode pensar aquilo que ele quiser. Então você chegando lá, você consegue ter mais visualização periférica de tudo aquilo que você consegue vender para ele e naturalmente trazer grana para dentro da empresa para poder viajar de avião, para poder alugar um carro, ficar 24, 48 horas, para poder comer bem e aí vai. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo e se você tem dicas de como economizar para fazer essas viagens comerciais, deixa um comentário aqui embaixo ou lá no nosso direct no Instagram, @conversaprática. Também seria bem legal a gente poder ter essa troca e compartilhar cada vez mais para nós, vendedores técnicos, podermos nos ajudar. Aqui no canal sai vídeo novo toda segunda e toda quinta às 19 horas e eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço, até mais!